Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, que você desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo, porque esse é um canal dedicado a pregações especialmente voltadas para o conhecimento e o relacionamento com o Espírito Santo. Obrigado por compartilhar os vídeos. Sempre compartilhe esses vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e diante do Senhor desejamos viver eternamente. Pai querido, toma-nos para sermos Teus neste dia, conduz os nossos caminhos, conduz os nossos sonhos, os nossos projetos, que tudo na nossa vida se realize ou deixe de se realizar de acordo com a Tua vontade para cada um de nós. Tão somente, Senhor, como orou Moisés, dá-nos um coração sábio para que possamos fazer boas escolhas, que não frustre os Teus planos, não frustre a Tua vontade e que sejamos bem-sucedidos aonde a gente for. Muitas vezes, Senhor, escolhemos mal, nos colocamos em caminhos dificultosos, espinhosos. Infelizmente, às vezes, até culpamos o Senhor por tudo que acontece conosco, quando, na verdade, poderíamos ter evitado todo o sofrimento, todas as dificuldades, se tão somente nos colocássemos nas mãos do Senhor. Dá-nos a Tua bênção, a Tua orientação e direção, e fala conosco agora ao abrir da Tua palavra. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, vamos conversar um pouquinho sobre José. José, o primeiro filho de Raquel, o jovem sonhador. No capítulo 36, capítulo 37, José aparece pela primeira vez aí com dois sonhos. Vamos ler um pouquinho aí desses sonhos de José. José, verso 5, José teve um sonho e relatou este sonho a seus irmãos. Por isso, eles ainda mais o odiavam. Eles já odiavam o irmão porque ele era preferido de Jacó. Assim como Jacó era o preferido de Raquel, agora José passa a ser o preferido de Jacó. Eu até falei no vídeo anterior, que para mim, uma das razões porque Deus não escolheu José como pai do descendente foi justamente essa questão de José ser o preferido de Jacó. E às vezes as preferências humanas não são as preferências de Deus. Nunca esqueça isso. As preferências humanas nunca e muitas vezes na Bíblia nós não encontramos que Deus adota as preferências humanas como suas preferências. Porque normalmente a gente vê o que está no exterior e não o que está no interior. Mas Deus escolheu José como profeta. E ele tem um sonho, o Jacó
faz uma roupa bonita para José. Essa roupa bonita vai ser motivo de discussão entre os irmãos, né, porque eles não receberam o mesmo tratamento do próprio pai, não é? Então eles passam a ter ciúme de José, ódio de José, raiva de José. E às vezes eu quero conversar um pouquinho com você justamente sobre isso. Às vezes pode isso acontecer na sua família, mas eu quero me referir aqui em relação à igreja. Quando eu desenvolvo qualquer sentimento de animosidade contra alguém da igreja, isso é um perigo para mim. Eu tenho dito no meu canal, e tenho dito também nas minhas rodas de conversa, cristianismo é perdão. O cristianismo é a única religião pautada no perdão. Pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver esse fio de perdão atravessando cada página da Bíblia. Deus cria seres livres no céu e eles desobedecem. Deus então faz um concílio. Você vai encontrar isso em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, a partir do verso 12 a 14. Você vai encontrar em Apocalipse. Houve esse embate no céu porque Deus oferece o perdão para aqueles seres celestiais que quisessem se arrepender, que quisessem mudar de opinião, que quisessem receber uma nova chance. Deus cria o ser humano peca, e lá está Deus oferecendo o cordeiro. Gênesis capítulo 3, verso 20 e 21. Deus mata um cordeiro, Deus mata um animal e veste Adão e Eva com peles de animal. Isso é perdão, meu querido. Isso é Deus oferecendo a graça. No Velho Testamento, Deus oferecendo a graça. E Deus diz para a serpente: vai nascer o descendente da mulher, e esse descendente vai esmagar a tua cabeça, mas você vai pisar o calcanhar dele, você vai ferir o calcanhar do descendente. Isso é graça, meu querido. Isso é Deus oferecendo a oportunidade ao próprio Lúcifer de se arrepender, de mudar e de buscar a graça redentora. Mas Lúcifer nunca se arrependeu. Diz João 8, 43 e 44, que ele nunca se firmou na verdade, nunca voltou atrás em qualquer decisão que ele tomou. Isso também é fruto da liberdade que Deus dá às suas criaturas. Deus cria seres livres com a possibilidade de amá-lo ou de odiá-lo. Então, quando você alimenta um ódio contra alguém, a Bíblia diz, 1 João, capítulo 1 a capítulo 4, que você não é de Deus. Quando a gente odeia outra pessoa, seja qual for o motivo, e aliás não temos nenhum motivo para odiar, porque a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele em nosso coração. Portanto, perdoar, amar e perdoar são mandamentos de Deus. Então nós somos obrigados, se recebemos o amor, a espalhar o amor. Se somos perdoados por Deus, nós somos obrigados a perdoar. Isso é cristianismo. Sem isso, não há cristianismo. Não somos cristãos se não temos a capacidade de amar e a capacidade de perdoar. Deus amou o mundo e deu seu Filho para perdoar o mundo, para reconciliar o mundo com ele. Deus em Romanos capítulo 5, verso 5, diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração. Ora, se ele derrama o amor em nosso coração, então o amor derramado em nosso coração, ele não tem ciúme,
ele não tem ódio, ele não fica irado, ele não é vingativo, ele é paciente, ele é longânimo, ele é resiliente. O amor de Deus é algo que transforma a sociedade e a vida humana. Se você está vendo essas picuinhas, essas mazelas na sua igreja e na sua vida, é hora de você fazer um exame e buscar desesperadamente o Espírito Santo, porque não dá. E aqui nós encontramos irmãos irados. E esses irmãos irados vão fazer coisas terríveis com José. Aqui ele diz, então eu tive um sonho e quero que vocês ouçam esse sonho, verso 6. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos, reinarás sobre nós? Com efeito, reinarás sobre nós? Sobre nós vais dominar? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José ainda outro sonho, e os seus irmãos contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, o seu pai o repreendeu e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos tinham ciúmes de José. O pai, porém, considerava tudo isto consigo mesmo. Observe que aqui algumas pessoas têm dito assim, Deus não escolheu José aqui como o primogênito ou como o pai do descendente? Não. Observe que a expressão aqui dos irmãos claramente diz que José seria um líder na família. Ele seria um governante, ele seria uma autoridade civil para os próprios irmãos. Ele iria reinar mesmo. E José reinou. E a gente sabe, né, Gênesis, a partir do capítulo 42, José se torna, a partir do capítulo 41, ele se torna governador do Egito, primeiro-ministro, né? Na nossa linguagem atual seria primeiro-ministro, que na verdade é quem manda. O rei é uma figura representativa e quem na verdade toma todas as decisões junto com o conselho de ministros é o primeiro-ministro. É quem de fato governa. Nós temos aí alguns países que ainda têm rei e a gente sabe que quando o primeiro-ministro toma decisões, essas decisões elas são acatadas pelo conselho e acontece algumas coisas ou não acontecem de acordo com os conselhos e orientações dados pelo primeiro-ministro. José se tornou governador do Egito. E o próprio faraó disse que ele só era maior do que José no trono. Porque abaixo do trono ninguém era maior do que José no Egito. Então ele só prestava obediência ao faraó e ele só prestava contas ao faraó. Então ele era senhor no Egito. E ele mesmo diz, eu fui feito senhor no Egito. E ele podia tomar qualquer decisão, e todas as decisões que o José tomava eram acatadas pelo rei do Egito, pelo faraó do Egito. E aqui não tem nada a ver com a questão do pai do descendente. Tá? Não tem nada a ver com a linhagem da descendência de Jesus Cristo. Aliás, você pode ler a linhagem da descendência de Jesus Cristo, e ela começa lá em Crônicas, né? Você vai vendo que Deus vai traçando uma linha, essa linha vai passar por Judá, começa com Judá, né? Vem para Pérez, de Pérez vem para Salmão, Salmão vem para
Jessé, depois vem para Davi, depois Davi Salomão, e aí vem, infelizmente, Roboão e Josias, Ezequias, Manassés. Manassés está na linhagem do descendente, meu querido. Algumas pessoas, ao lerem a Bíblia, ficam dizendo, mas Manassés, Deus perdoa, meu querido. Se você observar, é por isso que eu digo, o perdão é a essência do cristianismo, porque Deus perdoa Manassés. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. E Deus ouviu a Manassés, e Deus perdoou Manassés, e Deus devolveu o reinado a Manassés. E Manassés reinou 55 anos. Foi o que mais reinou em Jerusalém, foi Manassés. Porque a graça de Deus, meu querido, ela é completa. Ah, mas o mau exemplo de Manassés continuou nos seus filhos. Não importa, porque diz que o pecado dos pais não seriam cobrado nos filhos. Deus não iria culpar o pai pelo pecado do filho, nem culpar o filho pelo pecado do pai. Cada um responde por seus próprios pecados. Ezequiel capítulo 4, capítulo 18 e capítulo 33 fala exatamente isso. O pecado será cobrado de forma pessoal, individual e não é transferível. Eu não posso transferir pecado para os meus filhos e nem meus filhos podem transferir esse pecado deles para mim. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, é o que está escrito em Romanos, capítulos 14, versos 10 a 12, e 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, se eu não estou enganado. Portanto, cada um vai ser julgado por si mesmo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a linhagem do descendente não passa por José. Agora, José é uma figura importante no Velho Testamento. Primeiro porque Deus o escolhe como uma espécie de salvador. Mas existem pelo menos 3 vezes que José diz para seus irmãos que ele foi escolhido de Deus para salvar seus irmãos da grande fome, da grande crise que teve naquele período. Então Deus escolhe José como uma espécie de salvador. Além dele. E essa profecia aqui, existe umas coisinhas que a gente pode analisar aqui, mas eu quero dizer só 2 coisas acerca dos sonhos de José. Esses sonhos de José não eram para ele revelar a seus irmãos. Porque o sonho era para José. O sonho era para se cumprir em José. Agora, ao contar a seus irmãos, José, é como se José obrigasse a Deus a cumprir os sonhos. E muitas vezes, meu querido, eu sou uma pessoa que sonho bastante. E eu não conto meus sonhos por aí. Porque para mim, eu tenho por mim e para mim que Deus, ele me revela algumas coisas antecipadamente, primeiro para que eu saiba que ele está conduzindo a minha vida. Segundo, para que eu saiba que alguns acontecimentos que terão lugar na minha vida poderão ser evitados ou não, de acordo com o meu caminhar ou com as minhas escolhas diante de Deus. E quando eu percebo que o sonho está se realizando, aí eu tenho a certeza, Deus está conduzindo a minha vida. Eu passo a valorizar mais o meu relacionamento com Ele.
E aí, o que acontece? Eu percebo que quando Deus está conduzindo a minha vida, é para que eu não perca de vista o fato de que Ele é Deus, o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que não adianta eu escolher algo diferente da vontade dele, porque eu vou acabar me dando mal. Aí eu me quedo, eu me humilho, eu me ajoelho e agradeço a Deus, porque Ele me traz livramentos, Ele me traz advertências, Ele me traz conforto através desses sonhos. Então isso é para mim. Não saia por aí contando seus sonhos, porque você pode ter certeza que as pessoas vão começar ou a ter ciúme de você, ou a ter ódio de você, ou a começar a te evitar. Porque para ela vai parecer que você é melhor do que ela, mais santo do que ela, né? Mais superior a ela. Então você, cuidado, porque às vezes a gente sai por aí contando os nossos sonhos e as pessoas acabam, nossas ideias, né? As pessoas acabam roubando essas ideias e colocam no papel como se fosse delas. Eu sei que você sabe disso, você no seu trabalho, você tem uma ideia, você quer que a sua empresa cresça, então você apresenta as suas ideias e de repente alguém vem e rouba as suas ideias e apresenta como delas e você fica para trás. Ou as pessoas começam a evitar você porque acham que você quer roubar a posição dela. E aí acontece isso. Sempre tem acontecido, infelizmente. Então José conta o seu sonho aos seus irmãos. Mas eu vejo aqui em Gênesis 37 José sendo um escolhido de Deus para um propósito especial que vai ter lugar em algum momento. Mas eu quero concluir essa primeira parte desse vídeo com aquela ideia que eu coloquei no vídeo anterior. José comete alguns erros que poderiam ter evitado de José pegar um caminho tão espinhoso. Quando José conta os sonhos aqui, os irmãos passam a odiá-lo. E aí José, não sei se por inocência ou sei lá, por uma questão de vaidade, porque o livro Patriarcas e Profetas diz que José, ele desenvolveu uma certa vaidade, né? Porque era o preferido do papai. Então José era mimado. José era um menino assim que realmente queria aparecer mais do que devia. Então tudo isso foi gerando coisinhas, foi acontecimentos, e Deus dá o sonho a José para que José amadurecesse e José se preparasse para ser esse governador, esse salvador. Eu não sei como Deus iria fazer se os irmãos não vendem José. Aí alguns ficam dizendo, mas foi Deus que vendeu José. Inclusive o próprio José diz que foi Deus quem enviou ele adiante dos seus irmãos para o Egito. Não tenho dúvida de que Deus enviou José para o Egito, mas que Deus enviaria José para o Egito. Mas não é esse o caminho que Deus traçou para José. Não foi esse o caminho que Deus traçou para José. Ninguém venha me dizer que foi Deus que usou os irmãos de José para praticar o mal em José, para mentir para o pai, fazer o pai sofrer. Não, por favor, não faz isso não. Não faz isso com Deus não. Porque você é pequena demais a Deus e Deus não merece isso. Deus não vendeu José para o Egito. Quem venderam foram os irmãos de José. Deus não escolheu esse caminho para José, por favor. Assim como eu sei que Deus não pediu a Rebeca para vestir
José com a roupa de Esaú, ou Jacó com a roupa de Esaú, e colocar pelo de ovelha na pele de Jacó. Deus não fez nada disso. Deus não inspirou Rebeca para fazer nada disso. Deus não inspirou Sara para pedir que Agar se casasse com Abraão. Deus não inspirou nada disso. Deus respeita as escolhas humanas. E diante dessa balbúrdia toda, Deus diz: eu quero consertar as coisas. Vai doer mais. Vai ser mais dolorido, mais doloroso. Mas é o jeito que você escolheu. Então, já que você escolheu esse caminho, eu vou conduzir você mesmo nesse caminho. Vou estar com você mesmo nesse caminho. Deus esteve com José, diz o texto da Bíblia. Deus estava com José. Deus estava com José, mas Deus não interferiu nas escolhas feitas pelos irmãos de José. A verdade é que Deus estava com José. O caminho é errado, mas Deus estava com José nesse caminho errado que escolheram para ele. Deus vai estar com você, meu querido, seja qual for o caminho que você escolher para você. Lembra que eu falei da menina que casou com um rapaz, que o casamento durou 3 meses? Eu disse para ela: Deus está com você. Independente de qualquer coisa, de qualquer tragédia que acontecer no teu casamento, Deus vai estar com você. Ele não pode abençoar teu casamento, é verdade, mas ele vai estar com você. Deus não podia abençoar essa decisão dos irmãos de José, não, meu querido. Mas Deus esteve com José. Segunda coisa que a gente aprende desse texto aqui, meu querido, é que José, ele vai amadurecer de uma forma que a gente não consegue compreender. Porque ele está debaixo da asa do pai, protegido pelo papai, mimado pelo papai, né? E aí ele não tem mais a mamãe. Lembre-se que ela morreu no capítulo 35, a gente viu que ela morre quando Jacó faz a reforma na sua casa e sobe para Betel. Ali em Beer-lahai-roi, ela falece ao dar à luz a Benjamim. Ela morre em trabalho de parto. Benjamim nasce, mas a mãe morre. E aí ele está sozinho agora. E aqui eu volto à questão da religião individual. Não religião individualista jamais, mas religião individual sim. José vai crescer como homem, vai crescer como cristão, vai crescer como líder quando ele se coloca sozinho. Porque agora ele não tem ninguém para depender, ele só tem Deus. Meu querido, na tua vida, na minha vida, na nossa vida, religião é individual. Nós temos a religião coletiva, é verdade. O momento coletivo é a adoração coletiva. Não me venha falar de religião coletiva, vamos falar de adoração coletiva, porque cada um leva para a sua igreja a sua adoração pessoal. E ali juntos, cada um vai se apresentar diante de Deus com seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua religião individual. A sua adoração pessoal, o seu caminhar com Deus. E José vai amadurecer de forma extraordinária quando ele está sozinho. Ele vai vencer o pecado, a gente vai ver isso amanhã, né? Ele vai vencer o pecado quando ele está sozinho. Ninguém vence pecado na multidão, meu querido. Aliás, a multidão é para esconder-nos, porque ninguém está vendo. Agora Deus está vendo você de forma pessoal e individual. A gente continua a partir daqui amanhã. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador do céu e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Ou melhor, eis-nos aqui. A história de José é uma história muito longa, mas nós aprendemos 2 coisas importantes hoje. O Senhor tem uma maneira especial de conduzir a nossa vida
E essa maneira é uma maneira única. Ou melhor, nós somos únicos diante do Senhor. E o Senhor tem uma maneira tão única de nos conduzir que isso não pode ser, digamos assim, compartilhado. Porque a nossa religião individual é algo que o Senhor traçou para cada um de nós. Muitas vezes nossos caminhos nos levam a dificuldades e sofrimentos, porque o Senhor respeita as nossas escolhas. Mas obrigado, Senhor, porque mesmo quando a gente se coloca em lugares errados, de forma errada, de forma equivocada, o Senhor nunca nos abandonou. E o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor disse em Hebreus capítulo 13, versículo 5, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Obrigado, meu Deus, porque como o Senhor esteve com José, mesmo diante de tantas decisões equivocadas, o Senhor esteve com ele e o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Ajude-nos a aprender mais do Senhor através do estudo da Tua Palavra. E continua, Senhor, dirigindo nossos caminhos de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.